sabiam que os alongamentos são importantíssimos e tão importantes quanto a atividade física, gente? Você quer aprender a fazer alguns alongamentos aí na sua casa agora? Você que está sofrendo com LER, com fasciite plantar, com tensão aqui nos ombros, assim, que endurece tudo. A Amanda Cavaguchi, que é fisioterapeuta, veio aqui para ajudar vocês e eu também. Tudo bem, Amandinha? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, gente. Ô, Amanda, para que serve o alongamento? Fer, o alongamento, ele tem a capacidade de fazer o músculo voltar para a sua tensão normal, ou até mesmo a gente aumentar a elasticidade da musculatura. Porque muitas vezes, pelo dia a dia, pela correria, pela atividade física, as fibras musculares elas vão se encurtando. Até a gente consegue sentir quando a gente pega algum músculozinho que está mais duro, a gente fala assim, nossa, tem uma bolinha aqui. Um nó, Não, tem um nó. Isso, tem um nó. São as fibras musculares que se encurtaram de certa forma, fizeram como se fosse aquele nozinho mesmo. E o alongamento muscular, ele tem a capacidade de fazer essas fibras retornarem para o seu tamanho normal. Agora, tem uma polêmica aí em volta do alongamento antes ou depois da atividade física. Tem especialistas que falam que tem que ser antes, tem especialistas que falam que tem que ser depois, tem uns que falam que tem que ser antes e depois. E aí? E aí? Os estudos são bem polêmicos mesmo, tem muitos estudos relacionados a alongamento, mas o que a gente sabe hoje é que o alongamento ele tem a capacidade tanto de preparar o músculo para a atividade física, como de recuperar o músculo após a atividade física. Então não tem por que eu escolher alguma coisa, ou escolher fazer antes, ou escolher fazer depois. Não preciso disso. O correto é a gente fazer antes para aquecer a musculatura e preparar ela para aquela atividade. E também fazer depois para eu recuperar aquela musculatura que foi agredida de certa forma, aquelas fibras musculares que foram agredidas durante a atividade física. Então ele deve ser feito antes e depois. Ah, não custa nada, gente. É tão rapidinho também, né? Alongamento não é uma coisa que fica 1 hora alongando, não é, Amanda? O alongamento, o tempo ideal de se alongar uma musculatura é 30 segundos. Cada músculo. Entendi. Então, pego para fazer um alongamento, eu vou segurar naquela posição por 30 segundos. Menos que isso, eu não tenho um resultado de flexibilidade. E mais do que isso também não é necessário. Mas o ideal é que se repita, né, umas 2 ou 3 vezes esses alongamentos, mas é muito rápido. Entendi. Agora, em quais casos ele alivia a dor mesmo? Ó, a gente tem vários casos que a gente pode utilizar essa técnica. Algumas são associadas, é claro. A gente fala assim, não é só o alongamento que é o tratamento-chave para aquilo, mas ele pode ser ele pode colaborar muito para o alívio da dor. Como, por exemplo, a fasciite plantar. Diz que é uma dor Muitas chata, pessoas sofrem aguda, com a fasciite né? plantar. É uma dor aguda e é claro que exige um tratamento todo junto, né, com recursos anti-inflamatórios, analgésicos, mas o alongamento é uma das coisas que aliviam e é indicado sim para o tratamento. Outra coisa também que é muito comum são as ditas LER. Hoje não é mais tido como LER, mas a gente ainda conhece assim, que são as lesões por esforço repetitivo. Geralmente as dores nos membros superiores, a dor no punho, próximo do cotovelo. Geralmente quem trabalha muito com computador ou trabalha com movimento repetitivo com as mãos. O alongamento, ele é indispensável para essas lesões. E dói, né? Agora, e aquela que endurece toda aqui? Dá para você demonstrar pra gente, para as pessoas fazerem em casa, tipo, final do dia cheguei, fiquei o dia inteiro tenso, aconteceu um monte de coisa. Dá até pra esposa fazer no marido, não dá? Dá, com certeza. Namorado fazendo namorado, namorada fazendo namorado, enfim. Dá sim, se tiver uma parceria, melhor ainda, Melhor, né? Mas nem sempre a gente tem, então dá pra gente fazer sozinho sim, não tem desculpa. E como que funciona esse alongamento, Amanda? O alongamento, a primeira coisa é importante, a postura. Então, que postura que a gente vai ficar para fazer o alongamento? Então, sempre coluna reta, encaixa os ombros lá no lugar, porque a gente vai tendendo a cair, né? Principalmente no final do dia, que a gente já está cansado, o ombrinho vai rodando para dentro, para frente. Então, primeira coisa, cresceu os ombros, cresceu a coluna, relaxa os ombros lá. Então, para essa tensão na cervical, o alongamento mais básico de todos, que a gente sempre faz, e às vezes muitas pessoas não levam a sério, mas ele tem muito resultado, é aquele alongamento que a gente puxa o pescoço para o lado só. Então, essa minha mão vai puxar meu ombro para baixo. E essa minha outra mão vai puxar no sentido contralateral, vai puxar do outro lado.
Ó, sente puxar, é o alongamentinho basiquinho. As pessoas não dão muita importância, né? Se eu quiser pegar uma outra fibra muscular, eu posso rodar meu nariz lá na direção da minha axila. Então, eu já vou puxar um pouquinho mais para trás do meu pescoço. Já senti, já diferente. Isso, diferente. Sempre segura 30 segundos e cuidado na hora de voltar. Para não voltar de uma vez, porque a gente está esticando essas fibras musculares. Então, ela precisa respirar um pouquinho e entender o que está acontecendo. Às vezes, na hora de voltar, a gente dá aquela travada e aí machuca. Tudo muito devagar, faz de um lado, faz do outro. Faz de um lado e repete tudo do outro lado. Agora, para faceite plantar, tem algum que a pessoa consegue fazer em casa, Dá Amanda? para fazer, Fernanda. Qual? Dá para fazer. Se quiser fazer sentado, dá pra gente fazer também. Então, a gente pode sentar uma perna de cada vez. Eu posso lá segurar a pontinha do meu pé, estica bem o joelho e puxa a pontinha do pé. Sentada dá, beleza. Dá pra fazer. O que muita gente desiste de fazer o alongamento, fala assim, mas eu não consigo chegar até a ponta do meu pé. Não tem problema. Se onde eu consigo chegar é até aqui no meu joelho, mantém ele no joelho, não tem problema. Porque o nosso músculo, ele é elástico. Quanto mais eu puxar, mais ele vai ceder. Mas isso é aos poucos, não é de um dia para o outro. Então, no primeiro dia, segura lá 30 segundos aqui no joelho. Quem sabe no outro dia eu consigo descer um pouquinho mais e até o meu tornozelo. E é um resultado rápido que a gente vê, essa coisa de descendo rápido. um pouquinho mais. Você faz, às vezes, até no dia mesmo que você está fazendo, a primeira vai até aqui, no joelho. A segunda já vai mais um tiquinho, não é? Exatamente. Aí depois a terceira você já está mais lá embaixo, não é? É treino. Só que a gente não pode ficar muitos dias sem fazer o alongamento, porque daí hoje... encurta de novo. Ele encurta de novo. Então, hoje eu faço o alongamento, mas eu passo uma semana sem fazer de novo. Na outra hora que for fazer, ele já encurtou um pouquinho. Talvez eu não perdi tudo, mas eu já encurtei um pouquinho mais, porque o dia a dia... Agora, e para LER, que você falou das pessoas que têm dores de LER aqui no braço? Para LER, por exemplo, é importante a gente saber que a gente tem que alongar tanto os músculos de cima do dorso da mão, quanto os músculos de baixo, da palma da mão. Então, ó, falar, é só puxar a mão, mas não é tão simples assim, de só puxar. A gente tem que prestar atenção na posição que a gente vai colocar para o músculo trabalhar na posição correta. Então, a primeira coisa, fecha o dedão, abraça o dedão e estica o cotovelo. Esticou o cotovelo, agora a gente vai forçar o punho todo lá para baixo, ó. A gente vai sentir puxar não só a parte do punho, mas algumas pessoas, às vezes até com lesão de ombro, já vão sentir. Nossa, puxa bem, hein? Puxa bastante. Puxa tudo aqui, ó, gente, aqui. Segurou 30 segundos e aí a gente inverte. Colocou a palma da mão para cima. O que muita gente não sente nesse alongamento também é porque esquece que o dedão ele também faz parte da mão. Então a gente tem que puxar o dedão junto com a mão. Toda vez que eu faço esse alongamento, eu só puxo os 4 dedinhos a gente fala, tá facinho, não tô sentindo nada. Então agora puxa junto com o dedão. Isso. Cuidado para não levar o ombro lá na orelha, porque a gente tenta compensar. Relaxa o ombro, leva ele lá para baixo. E aqui a gente segura 30 segundos também. Olha, que maravilha. Celular hoje, né, Fê? A gente trabalha muito essa musculatura da mão e às vezes sente dor no polegar, sente dor no punho e não sabe por quê. Isso é bom até para as crianças fazerem também. Criança que fica direto no celular, não é verdade? Demais. Pode fazer tranquilo. A gente está num tempo hoje em que as crianças estão precisando muito de alongamento, porque a vida mudou, né? A nossa rotina mudou, a sociedade Antes mudou. brincavam na rua, agora é no computador. Então a gente está trabalhando muito com crianças, crianças extremamente encurtadas e que gera problemas posturais, né? Não é só por estética ou, enfim, por alguma dor que a criança está referindo, é porque futuramente esses encurtamentos musculares podem gerar bastante lesão postural, alteração postural. Amei. Obrigada pelas 3 dicas. Ó, Imagina. 3 alongamentos vocês aprenderam hoje para fazer em casa. Você que perdeu, depois entra no nosso Rick Mais, tá? Para faceite plantar, para LER e qual outro pro ombro aqui, pro trapézio. Isso. Entra lá se você perdeu e faça todo dia. Obrigada, Amanda. Imagina, muito obrigada. Fê. Obrigada.